Dirigir com a CNH suspensa ou cassada não é mais crime. Meu nome é Walter dos Santos e você está no canal VS Consultoria. É isso mesmo, decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, teve o entendimento no julgamento de um HC de que o cidadão que for pego dirigindo com o direito de dirigir suspenso ou a sua CNH cassada não configura mais crime por atipicidade da conduta. Vejam, para que vocês compreendam, existe dois tipos de suspensão do direito de dirigir previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A saber, tem aquela suspensão imposta por pontuação, ou seja, quando o motorista atinge a somatória de 20 pontos no período de 12 meses. Este é o primeiro caso da imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir administrativamente, isto é, uma sanção administrativa. E a outra é a infração específica, que é aquela que o motorista comete uma única infração e por si só, no artigo infringido, já prevê a suspensão do direito de dirigir. Ou seja, o motorista comete uma única infração e, além da autuação que ele sofrerá, tem a previsão legal da instauração do processo administrativo para imposição da penalidade da suspensão do direito de dirigir. Dou aqui um exemplo, o artigo 165, artigo 165 normal e 165A. Ambos têm a previsão da suspensão do direito de dirigir. O embasamento para isso está contido lá na resolução 723 do CONTRAN, cumulado com a resolução 182 também do CONTRAN. Dito isto, entenda o seguinte: a suspensão administrativa imposta, essa suspensão administrativa, ela deve ser imposta pelo órgão ou entidade executiva de trânsito, a entidade estadual de trânsito, pela somatória dos 20 pontos que eu acabei de falar, ou o cometimento de uma infração de trânsito que preveja esta sanção de maneira direta, de forma específica. Dê uma olhadinha lá no artigo 256, inciso 3 e 255 do CTB, 256, inciso 3 e 265, do CTB. Lá prevê as possibilidades de se instaurar o processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Agora veja, a suspensão do direito de dirigir enquanto criminal, que ela é de 2 meses a 5 anos, esta é aplicada pelo juiz, ou seja, pela autoridade judiciária em determinados crimes, tais como o que está previsto lá no artigo 292 a 296 do CTB. Isto tudo gerava uma grande confusão e questionamento de alguns especialistas, porque a previsão da suspensão do direito de dirigir enquanto sanção administrativa e também a penal, ela foi questionada por diversos especialistas na matéria, diversos juristas que entendia que esta previsão ela violava alguns princípios. Por quê? De qual é a violação a que se refere o crime de trânsito do artigo 307. Uma vez que este artigo ele prevê de maneira muito genérica a violação à suspensão imposta com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro. Veja o que diz a redação do artigo 307. Diz o seguinte: violar a suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamentos neste Código. Percebam que é muito genérica. O legislador não especifica aqui se essa suspensão ou a proibição a que ele está se referindo trata-se daquelas sanções administrativas que eu acabei de falar para vocês, ou aquelas sanções impostas pela autoridade judiciária, pelo juiz no julgamento de uma sentença, por exemplo. Não fica claro, e com isso aconteceu o seguinte: este julgamento para dirimir todos estes questionamentos, todas essas controvérsias. Eu vou deixar as informações desse processo para vocês verificarem com calma, mas trata exatamente, veja, habilitação para dirigir veículo automotor, suspensão ou proibição, restrição administrativa, violação do artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro, ausência de tipicidade. Os julgadores, em especial a relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, entendeu de que o fato é atípico, não tem tipicidade para configurar a conduta deste crime prevista aqui no artigo 307, quando a penalidade tratasse de sanção administrativa. Porque eu trago mais uma vez para revivar aqui, para reavivar a memória de vocês, desculpem, a redação do artigo 307 do CTB, que diz: violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Veja que era genérica, e aí por isso que teve este entendimento: pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Ou seja, no caso da violação ou proibição, o sujeito recebia aí, além da detenção aqui, a penalidade de 6 meses, mais multa, e tinha novamente um prazo idêntico de suspensão ou proibição para cumprir posterior. Mas veja o que diz aqui o destaque do julgamento: é atípica a conduta contida no artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro, quando essa suspensão ou essa proibição que nós acabamos de falar aqui em cima, veja, se tratar proibição de se obter, a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, ela vir de restrição administrativa. Em outras palavras, ela advém de uma imposição de penalidade administrativa. Então, todas as vezes que você violar, você cometer essa conduta, né, da violação, da suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação, mas essa penalidade tenha vindo de uma sanção administrativa, você não comete mais aqui o crime previsto no artigo 307 do CTB. Veja o que diz o inteiro teor do informativo do STJ. Diz o seguinte: a controvérsia jurídica, lembra que eu falei para vocês, ela cinge-se na análise se a tipicidade requerida pela descrição penal do artigo 307 do CTB, ela abrange, abarca, ela alcança tanto a restrição administrativa quanto a judicial, que aí sim impõe a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, antes restrita à mera penalidade de cunho administrativo, passou a ser disciplinada como uma sanção criminal autônoma, tanto no Código Penal, ao defini-lo como modalidade de pena restritiva, porque tem essa pena restritiva de direito lá no Código Penal, todas as vezes que você cometer essa infração de trânsito, como pelo Código de Trânsito Brasileiro no CTB, ao definir que as penas para o denominado crime de trânsito, previsto no 307, igualmente
resta evidente que o legislador quis qualificar a suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor como pena de natureza penal. O que ela está dizendo aqui? Quando o legislador quis dizer, volta aqui, deixa eu mostrar para vocês. Quando o legislador quis dizer que a suspensão, que a previsão de suspensão de dirigir enquanto sanção administrativa, né, ela não está aqui abarcada pela violação a que trata o 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código, o legislador está se referindo apenas e tão somente àquelas proibições previstas como uma sanção penal e não aquelas sanções administrativas. Pois veja o que diz a ministra: a conduta de violar a decisão, veja aqui, ó, decisão administrativa que suspende a habilitação para dirigir veículo automotor não configura crime do artigo 307 do CTB. Embora possa constituir outra espécie de infração administrativa, segundo as normas relacionadas aí, correlata ao direito administrativo, mas o fato é que para a sanção penal ela não serve. Somente a decisão lavrada por juízo penal, por um juiz de direito, por autoridade judiciária, aí sim pode ser objeto do descumprimento previsto lá no artigo 307 do CTB. E com isso nós terminamos aqui. Então veja, aquela imposição de penalidade enquanto sanção administrativa, se você descumpri-la, se você violá-la, você não comete o crime previsto no 307. Agora, se a imposição for judicial e você descumprir, você comete sim o crime do 307. Forte abraço para você, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.